Você já se perguntou por que tantos homens parecem ter dificuldade em viver muito tempo depois de passarem dos 70 anos? É uma pergunta séria, que nos faz pensar e que merece uma atenção honesta. Embora as mulheres frequentemente vivam mais que os homens, os motivos não são apenas biológicos. Eles também estão ligados ao estilo de vida, aos hábitos e às escolhas que os homens carregam consigo ao longo das décadas. É como uma conta que, uma hora, chega para ser paga. Neste vídeo, vamos descobrir 5 razões reais pelas quais a maioria dos homens mais velhos enfrenta dificuldades para ter uma vida longa após os 70. São verdades sobre as quais muitos preferem não conversar, mas que revelam exatamente por que os homens encaram riscos tão altos à medida que envelhecem. Ao entender essas razões, você pode agir para proteger a si mesmo ou os homens que você ama, e talvez até adicionar anos de vitalidade à sua vida. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode não apenas explicar por que a vida de tantos homens é interrompida, mas também te dar a sabedoria prática para mudar essa história para você mesmo. Antes de mergulharmos neste assunto tão importante, eu gostaria de saber de onde você me acompanha. Me diga a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo, por favor. Primeira razão: a doença cardíaca se torna a assassina silenciosa. Uma das razões mais significativas pelas quais os homens mais velhos lutam para viver após os 70 é a crescente ameaça de doenças cardíacas. Ao longo da vida, muitos homens adotam hábitos que, silenciosamente, danificam a saúde do coração: má alimentação, falta de exercício, fumo ou estresse elevado. Esses hábitos podem não mostrar efeitos graves aos 40 ou 50 anos, mas quando chegam aos 70, o coração já carregou décadas de esforço e desgaste. Psicologicamente, muitos homens subestimam esse risco porque se sentem fortes por fora. Um homem pode dizer a si mesmo que subir as escadas sem ficar sem fôlego significa que ele está saudável. Mas a verdade é que as artérias podem estar se estreitando e o coração pode estar enfraquecendo sem sintomas óbvios. Essa falsa sensação de segurança muitas vezes atrasa os exames médicos que poderiam ter detectado problemas precocemente. Considere a história do seu Francisco, de 78 anos, que acreditava que seus anos de trabalho pesado na construção o haviam tornado forte o suficiente para evitar problemas de saúde. Ele ignorou um desconforto no peito por meses, até que um dia desmaiou, enquanto cortava a grama. Os médicos revelaram que suas artérias estavam severamente bloqueadas há anos. Seu Francisco sobreviveu, mas sua recuperação foi longa e admitiu que exames regulares poderiam tê-lo poupado de todo o sofrimento. A doença cardíaca não é apenas genética, é sobre escolhas. Homens que dependem de alimentos processados, que carregam peso extra na cintura, ou que nunca incluem exercícios em sua rotina, estão acumulando as chances contra si mesmos. O estresse também desempenha um papel poderoso. Anos de pressão para sustentar a família e esconder emoções muitas vezes se traduzem em pressão alta, que danifica ainda mais o coração. A dura verdade é que, depois dos 70, o corpo não perdoa mais como antes. O que você fazia na meia-idade sem consequências, agora se torna uma ameaça direta. No entanto, há esperança. Homens que adotam pequenas mudanças, uma caminhada rápida, refeições equilibradas ou exames regulares, podem melhorar drasticamente suas chances. O compromisso com novos hábitos pode proteger os anos que virão. Segunda razão: ignorar a saúde mental cobra um preço alto. Outra razão poderosa pela qual muitos homens mais velhos não vivem muito após os 70 é a negligência com a saúde mental. Por gerações, os homens foram ensinados a aguentar firme, a manter seus sentimentos escondidos e a seguir em frente, não importa o custo. Embora essa atitude possa parecer força na juventude, ela se torna um fardo pesado com a idade. Depressão, ansiedade e solidão são muito mais comuns em homens idosos do que a maioria das pessoas imagina, e têm um impacto direto na saúde física e na longevidade. Psicologicamente, as lutas não ditas aparecem de maneiras sutis.
Um homem pode se afastar de reuniões de família, passar longas horas isolado em frente à televisão ou perder o interesse em hobbies que antes amava. Esses não são apenas traços de personalidade, são sinais de declínio da saúde mental. Se não forem tratados, enfraquecem o sistema imunológico e aumentam o risco de doenças cardíacas. Veja o exemplo do seu Jorge, um viúvo de 75 anos que aos poucos parou de encontrar os amigos para o café depois que sua esposa faleceu. Seus filhos notaram que ele parecia mais quieto, mas presumiram que ele estava simplesmente envelhecendo. Na verdade, seu Jorge estava lutando contra uma profunda solidão. Sem apoio, sua saúde começou a se deteriorar. Somente quando sua filha o incentivou a se juntar a um grupo de homens local, ele começou a se recuperar, tanto emocional quanto fisicamente. A dura realidade é que a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar ou a obesidade. No entanto, muitos homens se recusam a reconhecê-la, acreditando que falar sobre emoções os torna fracos. O silêncio se torna mortal. A esperança está em quebrar esse silêncio. Homens que aprendem a se abrir com um amigo de confiança, um familiar ou até mesmo um terapeuta, podem aliviar a carga mental acumulada ao longo de décadas. Manter-se socialmente engajado e buscar um propósito reacende a vontade de viver. Uma mente sã alimenta um corpo são. Se você se identifica com essa luta ou conhece alguém que passa por isso, escreva "Saúde mental importa" nos comentários. Vamos quebrar esse silêncio juntos. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Terceira razão: hábitos de vida ruins. Finalmente alcançam uma das razões mais claras pelas quais os homens mais velhos muitas vezes não vivem muito após os 70. É que décadas de maus hábitos de vida finalmente cobram seu preço. Muitos homens se acostumam a escolhas que parecem inofensivas no momento. Beber em excesso, fumar, pular exercícios ou comer dietas cheias de sal, açúcar e alimentos processados. Por anos o corpo luta, compensando os danos. Mas quando os homens chegam aos 70, a resiliência do corpo diminui muito, e o impacto dessas escolhas se torna dolorosamente claro. Psicologicamente, os hábitos se formam cedo, e muitas vezes parecem impossíveis de mudar. Um homem que fuma desde os 20 anos pode acreditar que é tarde demais para parar aos 70. Um homem que sempre gostou de comidas pesadas pode se convencer de que a mudança não faria diferença. Essa mentalidade é perigosa, porque a realidade é que mesmo mudanças tardias podem prolongar a vida. Veja a história do seu Samuel, de 73 anos, que viveu à base de frituras e bebidas açucaradas por décadas. Ele se sentia bem e não via razão para mudar. Mas ao passar dos 70, sua energia despencou, sua pressão arterial disparou e suas articulações doíam constantemente. Os médicos o avisaram que, a menos que mudasse seus hábitos, suas chances de chegar aos 80 eram mínimas. Quando seu Samuel finalmente mudou para refeições mais leves e caminhadas diárias, sua saúde começou a melhorar, provando que até ajustes tardios importam. A verdade é que o corpo humano registra cada escolha que fazemos. Doenças como diabetes e câncer se tornam mais comuns não apenas por causa da idade, mas por causa de anos de hábitos que não foram controlados. A boa notícia é que os hábitos não são fixos para sempre. O corpo recompensa cada escolha positiva, não importa quão tarde ela comece. Quarta razão: recusar cuidados médicos regulares. Outra razão pela qual muitos homens não vivem muito depois dos 70 é a recusa em procurar atendimento médico regular. Por décadas, os homens foram condicionados a evitar médicos, a menos que fosse absolutamente necessário. Eles se orgulham de aguentar o tranco, descartando a dor como algo que vai passar. Mas esse hábito de evitação permite que assassinos silenciosos, como pressão alta e câncer, progridam sem controle, até que seja tarde demais. Psicologicamente, muitos homens associam visitas ao médico à fraqueza. Eles temem receber más notícias. A mentalidade do "eu estou bem" se torna uma das mentiras mais perigosas que os homens mais velhos contam a si mesmos. Considere o caso do seu Ricardo, de 79 anos,
que ignorou uma dor de estômago contínua por mais de 1 ano. Ele temia o diagnóstico e dizia a si mesmo que era apenas indigestão. Quando finalmente foi ao médico, o câncer já havia se espalhado demais. A história dele reflete uma verdade trágica. Problemas detectados cedo podem ser gerenciados, mas problemas ignorados muitas vezes se tornam fatais. A dura realidade é que negligenciar os cuidados médicos não é um ato de força, mas um ato de risco. Maridos, pais e avós que evitam médicos podem acreditar que estão protegendo seu orgulho, mas muitas vezes estão encurtando seu tempo com as pessoas que amam. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar esse hábito. Procurar cuidados não é fraqueza, é sabedoria. É um ato de amor pela família. Quinta razão: perder o propósito e a conexão social. A razão final pela qual muitos homens lutam para viver muito após os 70 é a perda de propósito e conexão social. A aposentadoria, o falecimento de amigos ou a redução do envolvimento na comunidade podem deixar os homens à deriva. Sem atividades ou relacionamentos significativos, a vida começa a parecer vazia. E esse vazio tem consequências reais, não apenas emocionais, mas físicas. Psicologicamente, os homens muitas vezes atrelam sua identidade às suas carreiras. Uma vez que esses papéis desaparecem, eles podem não saber como se redefinir. Um homem que antes se sentia forte e útil pode agora se sentir irrelevante. E essa sensação de propósito perdido pode levar à depressão ou a uma rendição silenciosa ao declínio. Veja a história do seu Leonardo, de 74 anos, que se aposentou após 4 décadas de trabalho. No início, ele gostou de dormir até mais tarde, mas, em 1 ano, admitiu que se sentia como uma sombra de si mesmo. Sua saúde começou a vacilar. Somente quando ele se juntou a uma horta comunitária local, ele redescobriu um senso de utilidade e sua energia voltou. Essa verdade revela que a sobrevivência não é apenas sobre o corpo, é sobre o espírito. A mensagem encorajadora é que o propósito sempre pode ser encontrado. Seja orientando uma pessoa mais jovem, compartilhando habilidades ou simplesmente estando presente com a família, esses atos restauram o significado da vida. A longevidade não é sobre se apegar ao passado, é sobre abraçar novas razões para continuar avançando. Ao encerrarmos este vídeo, reflita sobre as 5 razões reais que vimos. Foi a ameaça silenciosa da doença cardíaca, a negligência da saúde mental, o peso dos maus hábitos, a evitação de cuidados médicos ou a perda de propósito que mais te tocou. Cada uma conta uma história não de inevitabilidade, mas de escolhas e consciência que podem mudar o curso de uma vida. Longevidade não é sorte ou genética, é prestar atenção aos padrões diários que constroem ou destroem a força. Se você está ouvindo isso, que estas verdades sejam mais do que palavras, que sejam um chamado à ação. Não importa a sua idade, você pode fazer escolhas hoje que protegem o seu amanhã. Uma caminhada rápida, uma conversa significativa, uma visita ao médico, um novo hobby. Todos esses passos se somam a anos de vida e amor que, de outra forma, poderiam ser perdidos. Muito obrigado por sua companhia hoje. Gostaríamos de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são muito importantes para nós. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.